Olá, gente. Eu sou Karine, engenheira civil, e hoje o convidado é o engenheiro Romilson Andrade, onde a gente vai falar um pouquinho sobre revestimento de fachada, né? A questão ali do revestimento de vedação vertical externa, que é a fachada. Até vou perguntar para ele um pouquinho sobre normas. Então, acredito que vai ser uma live aí de muito conteúdo. Seja muito bem-vindo, Romilson. Muito É obrigado. sempre um prazer ter você aqui. A gente já fez uma outra live juntos, né? Conversando, a gente viu que seria interessante fazer uma outra live, não é mesmo? Foi. A gente, nossa, conteúdo é o que vai sobrar, né? Vai sobrar bastante. Eu já aproveito, né, agradecendo pela honra do convite. É sempre um prazer, né, conversar com você, Karine, nesse seu público tão seleto. A gente vai falar hoje do sistema de vedação vertical e a gente tem um país continental que a forma que você vai fazer aí na sua região em Joinville é diferente do que eu vou fazer aqui em São Paulo e como a gente atende cliente praticamente no Brasil inteiro, né? Eu faço consultoria em vários estados, a gente vê que além da cultura, o material, o sistema, a concepção, é tudo muito diferente, apesar da norma. Né? Tem muita coisa que dá para a gente implementar, conhecer. E o sistema, eu sou o nicho do nicho, né? Então, falo de sistemas de vedação vertical e de materiais específicos. E já é muita coisa para a gente trabalhar com isso, já é muito material. E a gente se conheceu, eu e o engenheiro Romilson, a partir do Patologia Pro, que é um grupo Sim. muito bom, né? Que o Pedro foi o precursor aí desse grupo. E eu tive o prazer de conhecer o Romilson, e hoje fazemos parte desse grupo. A gente, claro, né, tem o nosso grupo mais fechadinho, mas a gente também tem um grupo lá no Telegram, um grupo Sim. gratuito. E é um grupo muito bom, porque as pessoas estão todos os dias conversando e trocando ideia. Realmente, assim, os profissionais que tem lá são profissionais de peso. E você pode mandar sua dúvida lá que alguém vai te ajudar, vai responder, vai colaborar lá. Então, Já pode anunciar, eu acho que dá uma prévia daquele mega upgrade que a gente está fazendo, né? Nós somos, no Patologia Pro, nós somos 7 engenheiros mentores, cada um de um estado do Brasil. E o que a gente está trazendo, a gente está fazendo várias compilações de informações importantes em relação a engenharia diagnóstica, perícia, inspeção predial, vistoria cautelar. Então, a gente está reunindo, né, um time, já reuniu esse time muito bacana, a gente vai ofertar, né, a partir do próximo ano, várias coisas assim que a gente vai, né, vai soltando aos poucos. Eu só dou a dica para vocês, fiquem ligados no Patologia Pro, né, tem o nosso Instagram, a gente vai soltar muita coisa por lá, e também a recorrência de live, né, isso. vai ser sensacional. Mas então vamos lá, né, para o assunto principal aí da nossa Bom, live. Começa explicando para o pessoal, porque até a gente usou esse título para a live, que é Sistema de Vedação Vertical Externo. O que seria isso? Quem que deu esse nome? Né? É a forma correta de chamar? Fala um pouquinho a respeito sobre isso. já falando da norma específica desse tema, é a NBR 15575, né, a conhecida norma de desempenho, especificamente na seção de número 4, na quarta parte da norma, ela vai definir os sistemas de vedações verticais e ela vai fazer uma divisão entre vedações verticais externas e internas. O sistema de vedação vertical nada mais, nada menos é do que toda a divisória, no sentido de paredes propriamente dita. E vem numa uma definição muito boa, até porque a gente está acostumado com a alvenaria, a gente está acostumado com bloco, e a definição da norma ela vai trazer todo tipo de sistema, onde faz uma separação entre ambientes, né? No caso das paredes, então a gente vai ter já drywall, steel frame, wood frame, alvenaria estrutural, alvenaria de vedação, parede de concreto, enfim, a gente tem hoje uma infinidade de sistemas que pode ser definido, né, no sistema como um todo, como vedação vertical, e é importante dizer que se trata de sistema. Então, a NBR 15575 ela não vai tratar especificamente de um requisito de material, de definição de material, de elemento especificamente do sistema construtivo, mas ela vai nos dar, por exemplo, o critério de estanqueidade para toda aquela parede, já na constituição dela e nos seus acabamentos
revestimentos nas partes internas e externas. Então, o critério para sistema é por elemento completo, né? Não é do material. Apesar de eu gostar de falar mais em relação ao material, quando a gente trata de sistema de vedação vertical, ele é mais isolado. Até porque eu acho que hoje, Karine, um bom desafio que a gente tem na engenharia é a gente entender o material e vê-lo no sistema. Então, hoje eu falo bastante, né? Inclusive, meu livro é sobre materiais acrílicos, né? Manifestações patológicas em revestimentos sintéticos texturizados. Então, eu vou falar de textura. Mas a textura é uma coisa em relação ao material, propriamente dito, as suas qualidades, e se ele for aplicado numa alvenaria de vedação, ou se ele foi aplicado sobre um substrato de argamassa mais espesso, menos espesso, então já muda completamente a configuração. Então, o sistema é o todo das vedações verticais, que são as divisórias verticais dos elementos construtivos internos e externos. Uhum. E temos muitos problemas nesse sistema no Brasil? Temos em todos os sentidos. Eu acho interessante porque, assim, como o sistema ele vai fazer divisões entre a área externa e a área interna, a gente tem critérios diferentes para o mesmo sistema, mas a superfície dele é submetida por situações bem divergentes. Então, a gente tem, por exemplo, no lado externo, né, antes de falar especificamente dos problemas, as solicitações, vamos só pegar aqui as solicitações naturais, chuva, sol, né, as intempéries. Então, a gente vai ter requisito de estanqueidade à pressão, a gente vai ter requisito na questão de som, vedação de som. Quando a gente está falando do sistema de vedação vertical, a gente vai falar de janelas, caixilhos e portas de um modo geral. Então, já tem todo o requisito externo. Aí, do lado interno, a gente vai ter, principalmente, que eu pego para revestimentos no sistema de vedação vertical, problema com mofo e bolor, por causa da troca interna em relação a vapor, a condensação, a uma fachada mais fria, que vai receber um pouco mais de vapor, né, pelo uso da edificação. Então, em tudo isso, só pensando no sistema natural, né, o ambiente a qual a edificação já está localizada, já vai ter muitas manifestações patológicas, né? Fora aquelas que a gente percebe de vícios construtivos, de o próprio uso mesmo, a ausência de manutenção. Isso já, assim, né, faz da fachada dos sistemas de vedações verticais no sentido externo, né, as fachadas, acho que aí porque eu só pego isso, né, então eu vou puxar a sardinha do meu lado. Para mim é onde tem os maiores problemas ainda de degradação qualitativa que acaba reduzindo também o valor imobiliário. Enfim, são várias coisas que atuam, né, para degradando o sistema de vedação vertical. E, tem um ponto da 15575 na parte 4, né, da seção de sistema de vedação, ele vai trazer todo o critério em relação à estanqueidade. Porque, assim, a higroscopia de todo o material ela é danosa a partir do momento que você não precisa mais de água no sistema. Enquanto você está fazendo a cura da argamassa, você vai precisar de água. Enquanto ela está hidratando, ela vai logicamente precisar de água. Agora, quando ela chega posteriormente, ou quando a água de amassamento, por exemplo, de uma argamassa, ela é em excesso no sistema, ela vai fazer um efeito de degradação. Então, realmente, a água para a construção civil, no nosso sistema, é a diferença da dose do remédio e do veneno, né? Fica muito a critério disso. E a higroscopicidade dos materiais, propriamente dizendo, é onde ele vai fazer esses critérios de estanqueidade para o sistema de vedação vertical. Então, e são coisas muito difíceis, não são coisas tão palpáveis, não são coisas tão controladas na obra, né? Mesmo quando a gente vai fazer uma avaliação, a gente pode ter um medímetro detectando a umidade na superfície, mas eu já vi paredes em que a umidade relativa estava lá próxima de 40%, estava bem íntegra, e outras com 20% já estava bem detonada. Por quê? Não é só a higroscopicidade, só em relação à quantidade de água, mas a porosidade, o quanto está sendo transmitida de água. Então, aí vocês constroem Joinville embaixo da água.
a todo momento, né? Se você pega material poroso, a curva de degradação vai ser muito maior em relação ao material menos poroso. Por outro lado, o pessoal lá do Distrito Federal já não tem muito esse problema com umidade, então pode ser mais poroso. Mas aí você tem a porosidade que você pode aumentar lá, e quando você tem um calor, tem um nível de retração muito grande, a porosidade já vai transmitir falhas internas, não só na alvenaria, mas na argamassa, inclusive nos revestimentos. Então, é isso que eu falei no começo, você pegar um entendimento do sistema, você verifica como ele funciona, as propriedades dos materiais que você está utilizando e conjuga tudo isso para construir. E a gente faz o papel inverso quando a gente vai fazer a verificação em litígio, né? Laudo ou uma consultoria. É muita coisa. É muita coisa. Isso É eu muito acho que torna detalhe, né? divertido. Muito elemento, assim, muito material envolvido. Exato, exato. Imagina que você trabalha no sistema de vedação vertical com materiais extremamente diferentes. Você vai ter um vidro, um alumínio, você vai ter concreto, argamassa, você vai ter um material acrílico. E assim, só falando os que estão expostos, tudo isso vai trabalhar no mesmo sistema, com a mesma exposição, e não pode deixar passar água, não pode deixar passar o som, não pode deixar passar calor, né? Tem um conforto térmico, tem conforto lumínico, tem conforto em relação aos critérios em relação à estanqueidade, conforto antropodinâmico, enfim, né? A maioria dos critérios eles estão em relação propriamente ao material. Aí a gente conjuga tudo isso e diz do sistema, né? Que é o que a 15575 vai fazer para o sistema de vedação externas, né? Juntas, né? O pessoal está participando, juntas de dilatação, tem muito problema por ausência disso, pela má colocação disso, o não entendimento da norma em relação a você diferenciar esses elementos. A 7.200 vai falar, né? Você precisa separar os elementos em relação à sua dilatação. Ou você cria a junta de dilatação, ou você faz um controle por tela e faz uma junta oculta, junta de controle, um monte de coisa. E na questão, assim, dos tipos de revestimento, né? A gente tem monocapa, a gente tem textura, a gente tem revestimento cerâmico, né? Pastilha, pedra, né? Mármore. Tem, assim, alguma... tipo, região... Não dá para usar esse tipo de revestimento. Em determinada região só é esse tipo de revestimento. Como, por exemplo, litoral. Tem que ser pastilha ou não. Tem como, sim, utilizar, né? Por exemplo, textura e que vai funcionar, não vai ter uma manutenção elevada, vai ter uma manutenção ali que caiba dentro do bolso do condomínio. Tem esse tipo de análise? Como eu atuando especificamente com os acrílicos, o que eu especifico geralmente para os meus clientes? Imagina que para mim, não tem limitante em relação à instalação. A única coisa que você vai precisar trabalhar é a viabilidade técnica estética, no caso dos revestimentos, que para a gente conta muito, e também a questão de manutenibilidade. Eu imagino que se eu tenho um cliente que ele vai fazer uma obra no litoral, né, onde o entorno já está contaminado, por exemplo, por fungos, e ele vai colocar um material acrílico, o que ele vai precisar verificar é um revestimento que seja menos poroso possível, geralmente um pouco mais espesso e liso. Ele vai precisar de um revestimento um pouco mais escuro, até porque na maioria dos fungos eles não gostam de superfícies escuras, ele gosta de superfícies mais claras, por causa da própria proliferação. Então é muito comum você ver superfícies brancas, claras, né? Então os pastéis com fungos, e as mais escuras com menos fungo, né? E o pessoal fala, dificilmente alguém pergunta o porquê disso, né? Você vê, que o fungo ele não gosta de temperaturas muito elevadas. Aí você já entende que se você trabalha com revestimentos mais escuros, você tem a questão de absortância. Então você altera a absortância, né? Você transforma, aquilo se converte em calor, a superfície aquece, fica menos suportável para o fungo se proliferar ali.
é uma característica, mas não só. E você tem que ver a questão de desempenho é, térmico da edificação, até porque também não adianta você pintar de preto só para você não ter o problema de fundo. Você dilata toda a superfície porque vai estar tudo mais aquecido. Enfim, eu não quero ser prolixo na resposta, mas eu entendo que para cada superfície, para cada região, você pode fazer engenharia, que é para isso que a gente está aqui, né? Tem situações onde o nível de desempenho, o nível de critério em relação à incidência de manifestação patológica vai ser diferente, claro. Aí você vai trabalhar na manutenção. Eu gosto muito de conjugar sistemas. Então, eu faço consultoria, onde em algumas partes eu coloco revestimento cerâmico, noutras a gente faz uma arquitetura para ter o acrílico. Então, dá para conjugar. Então, acho que seria legal também a gente sair dessa caixinha, tipo, ó, é uma coisa só ou é outra, entendeu? É só, acho que é engenharia, né? Fazer a engenharia propriamente dita. Mas dá para fazer pedra, dá para fazer acrílico, dá para fazer cerâmico. Eu gosto muito daqueles tijolinhos, né? Aqueles bricks, eu acho a fachada com aquilo fantástico. A gente tem uma multiculturalidade muito boa, a gente tem mão de obra para tudo isso. Então, entendendo a exposição da minha edificação, entendendo o desempenho do material, entendendo o sistema de vertical como um todo, a gente consegue fazer muita coisa boa, né? E tem muito produto bom que ajuda, aumenta o desempenho, aumenta a vida útil, a manutenção, se bem atendida, a gente consegue elevar a vida útil do sistema em todos os sentidos, então dá para fazer. A gente até estava comentando numa gravação de um podcast com uma empresa que produz tintas, né? Que foi se comentado a questão de o acabamento final e às vezes acaba que não se tem mais aquela quantidade de recurso financeiro que tinha no começo da obra, então acaba se optando por um material mais em conta e com menos qualidade para estar fazendo esse acabamento final, sendo que ele não é só estético, ele é uma proteção da edificação. É desempenho. É desempenho. Primeiro é desempenho, né? Tem que ser. Mas daí quem tá lá, né, orçando, quem tá na ponta, acaba muitas vezes, né, não levando em consideração certos itens, porque precisa estar ali atendendo outras coisas, né, da obra. Então acaba não se atentando à quantidade de sólidos, enfim, né, essas características que tu vai saber explicar muito melhor do que eu. Olha, acho que para ficar mais claro, né, algo que eu pego aqui bastante em São Paulo, a questão de cor. No projeto arquitetônico, você coloca um amarelo e no AutoCAD, na foto, fica maravilhoso. Se você coloca o amarelo na fachada e a cor amarela ela é orgânica, daqui a 2, 3 meses ela pode ficar branca e o pessoal, o que aconteceu? Desbotou toda a fachada, desbotamento. É um critério simples você separar superfícies com cores orgânicas e cores inorgânicas. Cores orgânicas elas vão ter uma degradação maior, menor vida útil, vai perder a cor. Existem fornecedores com materiais mais específicos que vão, né, dar alguma garantia, dar uma turbinada, um material um pouco mais caro. Então, assim, dá para fazer? Dá, mas o conceito é outro, né? Tem cliente meu que quer aplicar textura projetada, aquela que vai na pistola, né? E tá no meio entre 2 prédios, estacionamento. Você vai jogar dinheiro no lixo, porque você vai projetar seu prédio e vai projetar o do lado direito e do lado esquerdo, porque aquilo espalha, cai resíduo na rua. A superfície está irregular e opta por um revestimento desempenado, né? E aí vai passar a desempenadeira, fica completamente irregular. Isso só falando de características puramente estéticas. Aí a gente vai pensar no material, se a gente for comparar os sistemas monocamada, por exemplo, em relação aos sistemas acrílicos. Imagina que a gente tem uma higroscopicidade nos sistemas de monocamada muito parecida, né, o W, que eles chamam que é o critério para transmutação de água, ele é muito parecido com o da argamassa, né? Se o máximo é 0,5 para revestimento acrílico, para argamassa e para sistemas monocamada está em 2,5. Então, assim, o critério é
muito maior, então ele deixa entrar muito mais água. Aí você vai utilizar esse sistema. Aí em Joinville, por exemplo, sem nenhum tipo de hidrofugante, dá para usar? Dá. Mas tem coisas que a gente tem, sistemas que a gente precisa adaptar em relação ao uso, né? Não é a mesma coisa você fazer um sistema num lugar em relação ao outro. Então, de novo, né? A gente, acho que o tema que está sendo essa questão, até porque a gente está pensando em sistemas. Uhum. Né? Precisa disso, precisa entender o que eu estou fazendo, aonde que eu estou fazendo, com o quê. Isso é a boa engenharia. Tu comentou ali da questão do hidrofugante. O que você pensa a respeito? Porque até onde eu sei, assim, ele é excelente, mas ele tem uma manutenção muito curta, né? Então, tem que estar atento a esse fator, né? Eu não vi ainda de fabricante uma especificação de vida útil e de manutenção para esse tipo de material. Não vi. Até se alguém sabe aí, manda aí para mim. Ó. Eu quero ver numa ficha técnica, eu falo assim, se meu hidrorrepelente ele dura tanto. E eu acredito que vai ser difícil ver isso. Por quê? Porque no mínimo a gente tem 4 fachadas na edificação. 3 delas, dependendo de onde você estiver, vai pegar mais sol e menos do que uma. Então, teoricamente, essa aqui vai pegar menos sol, ela vai ter uma durabilidade maior em relação ao hidrofugante. Só que é um material incolor, você não vê ele funcionando, você só percebe quando a superfície satura. Aí a gente tem a definição da 5674, né, para fazer uma vistoria nas superfícies a cada ano. Eu não vi ninguém colocando um critério de vistoria a cada ano para hidrorrepelência, por exemplo, se é necessário. Então, acho que tem um lapso, tem uma falta de comunicação muito grande. Eu acho que o material é muito bom. É um material que realmente é difícil você prever a vida útil por causa da exposição. Mas, no mínimo, eu acredito que deveria ser reforçada essa necessidade de verificação, né? Ou então estudo mesmo do fabricante em relação àquela região, ou atacar no maior grau possível para dar pelo menos uma vida útil, uma manutenção periódica, no mínimo que seja, né? A gente tem vários problemas, daí não temos muitas informações, aí gera aquela confusão de não saber direito como solucionar, enfim, como expor esse problema, né, para o cliente. E você vê que é algo simples que não é difundido, né? Acho que todo mundo aqui, todo mundo que está acompanhando, se eu perguntar aqui para qualquer um, você já viu problema em fachada? Assim, lógico, é 100%. Já viu problema com entrada de água? É 100%. Já viu problema com revestimento destacando, seja ele cerâmico, acrílico? Todo mundo vê. Entendeu? É um negócio que é extremamente recorrente. A gente tem ótimos consultores em relação a revestimento cerâmico, né? Tem muito pessoal assim muito bom falar disso. Acrílicos você já vê que é bem menos e a gente aplica mais acrílico, porque também é a minha realidade, né? Eu vejo mais acrílico do que cerâmico. Você vai para o litoral, ou aí em Joinville, tem mais cerâmico do que acrílico, mas que seja todo o ambiente externo é cerâmico, do lado de dentro você tem tinta. Uhum. Então, você precisa entender os conceitos, né? E dá um fungo do lado de dentro, tem uma umidade ascensional, e você, de onde vem isso? Porque tá assim, verifica o uso da unidade. Eu tenho uma consultoria que eu peguei recentemente, em que a fachada ela não estava exposta à incidência de chuva e estava com uma incidência assim, de fungos muito grande. Eu cheguei por volta das 10 horas da manhã, a janela completamente condensada, a água de cima a baixo. Aí o proprietário, não, mas eu abro. Não abre, entendeu? Então, aí o Condensação é um uso problema sério. é seríssimo. E ainda mais no frio. Ó, imagina, você mora lá no 20º pavimento, 15º. Tá frio, bate um vento terrível. Você vai tomar seu banho quente, você vai abrir a janela só porque para ventilar. Então, são outros critérios. Aí,
A gente vai parar de aplicar revestimento? Não, a gente vai procurar produtos específicos para isso. A gente vai fazer uma manutenção correta. A gente vai verificar o sistema, entender o porquê das coisas e aplicar a melhor solução técnica, né? Mas calma, voltando. Tem que lavar Certo. usando um produto para remover, para matar o fungo. Não, são situações diferentes. A lavagem sempre, para qualquer tipo de superfície, acrílica ou materiais argamassados, minerais, né, que são os materiais de sistemas monocamadas, sempre deposita fuligem, né, na superfície. Fuligem, pó, qualquer coisa que seja. Então, a lavagem é necessária justamente para você tirar esse excesso. O esporo mais conhecido de fungos no Brasil inteiro, que é o Aspergillus niger, que é o nome do fungos, ele é tão pequenininho que em cada partícula de pó cabe 4 Aspergillus niger. Então, às vezes ele está primeiro adere no pó e depois começa a comer o revestimento, ele se prolifera. Se você não lava a superfície, você vai ter o pó lá acumulado. É a primeira coisa. Depois, existem materiais, os fungicidas, algicidas e biocidas, que você pode aplicar. Pode se aplicar lavando, né, com a própria VAP, ainda no mesmo sistema, só que eu não gosto de especificar assim. Eu gosto de ser aplicado com rolo, porque você vai ter uma maior concentração, você vai ter maior efetividade no material. Ele vai ser pulverizado, né, você não vai perder. E fora também que ele é um agente antibiológico, não sei se esse é o termo correto, mas se você inala aquilo, você vai ter um vasto problema na sua flora intestinal. Então aqui você aplicando no rolo é um outro sistema. Então eu gosto de fazer em etapas. Você vai lavou. Aplicou o produto para matar fungo, aplicou, preparou a superfície, aplicou o revestimento. Fora que antes também, todas as etapas precisam de painel teste. Bom, isso que é importante, principalmente para a maioria dos engenheiros que estão aqui, que fazem, às vezes, consultoria, perícia, ou fazer algum tipo de especificação de correção, faz um painel teste, deixa lá, e eu cobro a mão de obra a partir daquilo que foi acordado. Eu quero esse sistema, eu quero esse aspecto. Para depois não dizer que não foi avisado. Tá ali, tá acordado. Olha só, eu até tinha anotado aqui para falar certinho. No sistema de vedação vertical, as normas básicas que eu uso, né, até para a questão de projeto ou verificação. Primeiro, 8545, a norma é de 1989, é mais velha do que eu, a norma. Fala lá como é que você deve dispor a alvenaria sem finalidade estrutural. Tá lá, bonitinho, lá, o prumo, o caimento, verga contra verga. Tá, tem até desenho, aqueles desenhos bem antigos de norma, sabe? Tá lá, desenhadinho. A modulação. Mais de 30 anos atrás, o pessoal já estava falando de modulação de nível, verga contra verga. Se usa chapim. Encunhamento. Nossa, o que a gente tem problema de encunhamento porque não é utilizado o material correto e está lá desde 1989. Aí tem. Agora saiu a 13281, a 112, que fala de argamassa inorgânica, mas também tem a 7200, que já trazia algum desses conceitos. Não era tão claro na 7200, por exemplo, por causa do módulo de elasticidade, agora na 13281 já ficou melhor. Então, a gente já tem a alvenaria, a gente já tem a argamassa. A 13281 vai falar sobre a de assentamento e de revestimento, alguma coisa. Aí, beleza, a gente tem a 16648 que vai falar de sistemas monocamada. Né? Sistema monocamada, às vezes até o pessoal pensa, é uma camada única. Mas a norma, a 16648 e a SINAT, que saiu do material antes de sair da norma, diz que ele pode ser monocamada, mas em relação ao material, mas ele pode compor mais de uma camada. Então, você pode fazer uma camada de regularização, depois uma camada de acabamento. É um sistema monocamada por causa do material. Então, é uma diferença. A gente só aplica o acabamento. A 11702 de tintas, né, que vai falar. Está saindo algumas normas aí de texturas, eu acho que são normas ruins. Né? Tá para sair algumas aí com critério. O critério está ruim. A gente pode dar
para fazer uma outra live só disso. Enfim, isso para não citar as de cerâmica, para não citar 6118, que vai falar sobre cornijas, peitoris, tocos de muro, brigadeiras, vários dos sistemas que compõem vários dos produtos e elementos que mantêm e fazem parte do sistema de vedação vertical externa e interna. Tá? Tem bastante norma. Específico não tem muita coisa, né? Até que quando eu vou fazer os laudos, eu cito meu livro, porque eu não acho, eu queria ter mais material, mas você vai procurar coisas sobre pingadeira, né? A forma de pingadeira, a inclinação de pingadeira. Tem gente que coloca textura na superfície horizontal. Não é feito para superfície horizontal, é para vertical. Então, conceito, material e sistema. Tem que conhecer os três. Não, boas dicas, Romilson. Aprendi bastante. Agradeço pela tua presença. Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Né? Vou deixar aqui o Romilson se despedir e depois eu faço o fechamento. Legal, Karine. Muitíssimo obrigado pela honra do convite mais uma vez. Eu pretendo já na próxima semana voltar e ativa, começar a publicar alguns vídeos, dar uma movimentada, né? Agora que o bebê já está grande, já dá para voltar a fazer alguma coisa. Eu acho que eu praticamente estou inaugurando aqui na rede social de novo, reinaugurando. Né? Obrigado pela oportunidade, obrigado a todos aí que acompanharam com a gente. Gente, muito obrigada, boa noite e até a próxima.